O que importa é o que você é por dentro de verdade. O que domina você é o teu espírito. Não sufoque o teu espírito, não mate o teu espírito, não enche o teu espírito de lixo, sabe? Porque isso é o que você é, isso é quem você é. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Escuta, o negócio é o seguinte. Ai, essa Bíblia é muito grande, mas deixa eu mostrar pra vocês a minha Bíblia. Ai, gente, ela é tão maravilhosa. Olha que linda que ela é. Ela é uma Bíblia de estudos do Spurgeon. Vocês sabem que é Spurgeon? Se vocês não sabem, vocês precisam saber, tá bom? Vão se inteirar, porque Charles Spurgeon foi um avivalista maravilhoso. Eu gosto muito das pregações dele. Ai, eu não lembro. Eu acho que eu li... Eu não sei se eu vi um vídeo ou se eu li uma matéria. Que se uma pessoa pegar todos os rascunhos dele, sermões que ele... Sermões, né? Se pegar todos os sermões dele e a pessoa estudar, ela vai levar corridos 10 anos. 10 anos, sem interrupção. 10 anos de sermão. Imagina o quanto esse homem não pregou. Mas enfim. Eu até ia fazer o vídeo outro dia, mas assim, tô com a mesma roupa do outro vídeo, porque o vídeo, eu desliguei aquele e comecei esse. É que agora eu já estou um pouco mais tranquila. Diz ela falando igual o Eminem, rápido pra caramba. Mas eu estou um pouco mais tranquila agora. E aí eu fiquei pensando que seria interessante... Eu já ia vir falar pra vocês a respeito da minha percepção de Neemias 9. Baseado naquele jejum que Deus me direcionou para a palavra de Neemias 9. Porque apesar de eu ter aberto a Bíblia feito assim, né? Tipo, Senhor, me revela, Senhor, da tua palavra, se o Senhor quer que eu jejue, aonde que eu devo, né, ter essa resposta? Pá! Nesse pá, Deus direcionou a minha mão, com certeza. Aí eu queria saber sobre o jejum, aí eu caí em um texto que falava sobre jejum. E aí eu fiz o meu primeiro jejum baseado no texto sobre este jejum, Neemias 9. E aí eu queria ler, né, aliás, eu quero e eu vou ler para vocês este texto de Neemias 9, e aí eu quero contextualizar o que eu consegui compreender, o que eu percebi a respeito deste texto, tá bom? Peguem suas armas de guerra, aqui ó, a espada na verdade, e bora pro texto. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho. E leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Então, assim, eu já expliquei pra vocês, né? Eu fiz, né, o meu jejum baseado em Neemias 9, e aí eles separaram de 3 em 3 horas, esse período deles. Eu acho que eu falei terceira parte, mas aqui tá quarta parte. Mas enfim, eu vi uma pregação que explicava sobre isso. 3 horas do dia eles se dedicaram para ler a palavra de Deus, e aí na outra, né, quarta parte, que seria mais 3 horas, eles adoravam, né, e pediam perdão, confessavam os seus pecados. Então foi baseado neste versículo que eu fiz o meu jejum. Então aqui, né, no versículo 4, ele vai citar vários nomes, que provavelmente eu vou falar errado, mas eu vou falar. Então se levantaram sobre os degraus dos levitas Jesua e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Seremias, Bani, Kenani, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas Jesua e Cadmiel, Bani, Razabinéias e Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor, vosso Deus, para todo sempre, e bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor.
Tu, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo que nele está. E tu a todos preservas, e o exército do céu te adora. E o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe deste o nome de Abraão, e achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste um pacto para dares a sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, e dos jebuseus e dos girgazeus, porque tu és justo e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim conquistaste para ti um nome, como é neste dia, e dividiste o mar diante deles, de modo que seguiam pelo meio do mar em terra seca. E os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas, como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo, para dá-los luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos, e fizeste-lhes conhecido o teu santo Shabat. E lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis pela mão de Moisés, o teu servo, e deste-lhes pão do céu para a sua fome, e extraíste para eles água da rocha para a sua sede, e lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinha prometido. Todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente e endureceram o seu pescoço, e não atentaram aos teus mandamentos, e se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles, mas endureceram o pescoço, e na sua rebelião indicaram o capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, e não os abandonou. Ai, meu Deus, por mim a gente podia... Ó. Ai, se vocês quiserem que eu venha aqui também com a minha voz de radialista ler pra vocês, eu venho. Eu li, eu acho que basicamente até aqui mesmo, no dia que eu li mais ou menos basicamente isso. Eu vou até ligar, peraí, eu vou ligar a luz aqui porque tá escuro, né? Ficou escuro de repente. Deixa eu ver. Então, bora lá. Depois dessa breve leitura aqui, né? Se você caiu de paraquedas, você não sabe, assim como eu também não sabia, como é a história de Neemias, qual o contexto, qual a situação, o que aconteceu, né, com Neemias, que todo mundo foi jejuar lá. Então, se você, assim como eu, também não sabia qual a história, o contexto histórico de Neemias 9, eu vou dividir aqui com vocês brevemente o que aconteceu, né? O que retrata o livro de Neemias. Então, assim, o livro de Neemias, ele basicamente vai nos contar a história, né, dos muros ali que estavam destruídos de Jerusalém após o exílio. Essa reconstrução ela foi liderada por Neemias, pois ele foi levado a um sentimento ali de compaixão e empatia extrema, se sentiu extremamente chateado, triste, né? E se propôs a realizar essa construção, essa reconstrução dos muros. Tanto que ele pediu uma liberação ao rei, ele pede uma liberação ao rei Artaxerxes para reconstruir o muro de Israel, de Jerusalém. Ele teve que enfrentar vários opositores, vários inimigos, pessoas que tiravam sarro dele, mas ele chamou a cidade, assim, ele chama a cidade, ele chama os judeus ali, ele chama o seu povo a se arrepender, a jejuar, a rever o posicionamento espiritual, né, e material que eles estavam tendo diante do Senhor. E aí o povo começa a jejuar, pede perdão pelos pecados, se veste de sacos, e aí eles
começam essa reconstrução ali do muro e de fato acaba acontecendo algo impressionante. Este muro, né, ele é reconstruído em 52 dias. E eu acredito que o livro ele vai falar ali pra gente, né, esse trecho de Neemias, vai estar falando pra gente ali a respeito de como a fé é um motor, de fato, para reconstrução, tanto material quanto espiritual de setores, áreas, né, e a nossa vida como um todo. Então, eu queria falar para vocês sobre a visão que eu tive depois de estar estudando sobre o livro de Neemias 9, pesquisando, e quais são as considerações que eu tenho aqui. Eu espero que faça sentido para você também. Neemias vivia longe de Jerusalém, mas quando ele ouviu que os muros estavam em ruínas, ele se comoveu fortemente e ele percebeu que alguém precisava fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele orou ao Senhor e ele teve esse despertamento, né? Se a gente for trazer isso para o nosso dia, ou eu mesma trazer isso para minha vida, se eu levar em consideração o sentido espiritual deste livro e do que Deus queria tratar comigo, né, quando ele me chamou para Neemias 9, para a reconstrução dos muros, o que quer dizer? Quando você tem uma casa aberta, tá sujeita a todo quanto é tipo de pessoa entrar, correto? Quando você tem brechas espirituais dentro de você, você está dando legalidade para qualquer força entrar e dominar. Não é algo que está cercado, cuidado, preparado, algo que foi planejado, algo que está sendo guardado. Ele é algo que está ali para todo mundo. Você pode ver, você sai na rua, você vê um terreno baldio, você vê que qualquer pessoa pode entrar, certo? Não tem ali. Se você vê, se um bandido, né, um ladrão, ele vê um terreno cercado com portas, muros altos, ele não vai entrar. Ou ele vai pensar muito, se ele tiver muita coragem de entrar, porque o que tem atrás daquele muro? Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as brechas espirituais, né? Porque levando para um lado espiritual, os meus muros também estavam no chão. Nessa fase, quando Deus me chamou para esse jejum, eu estava com a minha base bem afetada. Como eu falei para vocês, aquele testemunho que eu dei para vocês a respeito da minha vida, tal, eu sempre fui uma pessoa de berço cristão, porém eu me desviei por um tempo da minha vida. Eu frequentei lugares que eu não devia ter frequentado. Eu conversei com entidades, eu fiz coisas que eu não me orgulho, entendeu? Que hoje eu vejo que acabaram me atrapalhando. Então, assim, eu sei que naquele momento a tratativa específica que Deus estava tendo comigo era para que eu reconstruísse estes muros, entendeu? Era para que eu visse as brechas que eu tinha dado para o inimigo agir. E também por essas brechas, a gente às vezes acaba deixando entrar o medo, o desânimo, com certeza o pecado. E voltando para o contexto bíblico, Neemias ele não só apenas orou, ele colocou a mão na massa, ele voltou para Jerusalém, ele começou a reconstruir, ele levantou pedra sobre pedra do altar, né? Digamos assim, do muro que estava derrubado. Ele começou, primeiro ele praticou aqui, depois ele praticou aqui. Primeiro ele praticou na mente, depois ele praticou no material. Enquanto ele estava ali se dispondo a realizar a obra do Senhor, teve muita gente que se levantou contra ele. Ele teve que lidar com rixas, com falácias, com tiração de sarro, ele teve que lidar com inimigos, mas assim, quando essas pessoas vinham falar com ele, ele falava: eu estou fazendo uma grande obra, eu estou fazendo a obra do Senhor. Se nós formos olhar pelo sentido espiritual da coisa, Neemias, ele seria, no caso, a nossa alma, a nossa consciência, governando no lugar de onde ela nunca devia ter deixado de estar, de governar, de exercer a função que ela foi criada para exercer. Cada tijolo recolocado é um pensamento restaurado. Cada muro erguido é uma ferida curada. A concretização dessa obra é uma oportunidade de obedecer à voz de Deus. É nós olharmos para dentro e reconstruir com fé e propósito aquilo que já está na nossa vida, aquilo que já está no nosso alcance.
Você não precisa começar uma vida do zero, até porque nem tem como você fazer isso. Você vai ter que começar de onde você tá. Só que quando você decide começar com uma nova perspectiva, com uma nova ótica, com uma nova força de trabalho, com uma nova força mental interior, tudo pode mudar. Gente, eu realmente eu desejo isso pra tua vida. Eu tenho passado isso nos meus dias. Eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu pude concretizar esta mudança espiritual e física, material, né, na minha vida. Tanto nessa oportunidade de iniciar jejum, de ter experiências com Deus, de conseguir o trabalho que eu precisava, e agora mais ainda de poder estar compartilhando com vocês aqui e trazendo este olhar para este assunto que é tão importante, porque nós somos seres espirituais. Isso aqui é uma casca. O que importa é o que você é por dentro de verdade. O que domina você é o teu espírito. Não sufoque o teu espírito, não mate o teu espírito, não enche o teu espírito de lixo, sabe? Porque isso é o que você é, isso é quem você é. Ontem, Deus me trouxe uma passagem à mente e eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque eu tava limpando a casa, tava organizando, fez uma, né, aqui não costuma fazer muito sol, mas teve maior sol ontem aqui na cidade e eu falei, nossa, vou botar pra quebrar, vou lavar toda a roupa que eu puder. Aí eu peguei e no meio, é assim, eu não sei se acontece isso com vocês, mas aí eu começar a fazer uma faxina exterior, a faxina interior ela começa. Se eu me plantar pra lavar uma louça ali, a minha mente, Deus fala comigo de uma maneira. Então sempre que eu preciso organizar, eu não sei se isso é um mecanismo meu, mas eu creio que não. Sempre que eu preciso organizar algo dentro de mim, eu começo organizando fora. Então, e Deus fala comigo quando eu tenho essa atitude. Eu vou ler pra vocês o que Deus trouxe à minha mente ontem, que é lindo. Eu até anotei, vou lá pegar no meu caderno. Então, ó, fui buscar, eu até escrevi, eu parei tudo, né, que eu tava fazendo, eu falei, não, eu preciso escrever, porque se a gente não escreve, a gente acaba esquecendo depois. Então, Efésios 5, tá? Versículo 1, Deus diz assim: sede imitadores de Deus. E aí me veio muito forte na mente, né? Se na Bíblia Deus diz para nós sermos imitadores dele, se nós levarmos em consideração que o filho se parece com o pai, com quem que nós estamos nos parecendo? Quem é o pai que você está parecendo? O fruto de quem que você está transparecendo nessa terra, entendeu? A qual Deus que você está servindo? Nós falamos... Nossa! Segura, tá? Porque eu não sei se pra você vai ter impacto, mas pra mim eu fiquei ruminando isso aqui um tempão. Mas você veja. Ó. Nós falamos tanto do diabo que acabamos dando poder a ele. Aí, se não bastasse, ainda me vem essa pedrada aqui. A gente fala tanto do diabo, a gente fala tanto do inimigo, que lá no Jardim do Éden ele começou como uma serpente, mas em Apocalipse ele terminou como um dragão. Então você veja o nível de importância que a gente dá para esse inimigo, que ele cresceu. Então assim, nós precisamos frutificar, mas nós não podemos dar crédito ao que não frutifica na nossa vida. Então, assim, reerga os muros da sua vida, reconstrua o teu altar particular e pessoal, coloca em dia a casa, faz, né, muda tudo de lugar, dá espaço para Deus fazer morada dentro de você, porque coisas extraordinárias vão acontecer. Vão acontecer, já estão acontecendo aqui, vão acontecer aí. Eu creio no poder extraordinário, em milagres criativos, em bênçãos recalcadas e sacudidas sobre a vida de cada um de nós. E nós não estamos nessa terra para fazer peso no mundo. Eu, particularmente, eu sei que eu estou aqui para falar de Deus, para quem quiser estiver aberto para ouvir. Eu sempre vou estar aqui fazendo isso. Eu amo falar do meu Senhor. E para fechar, hoje eu queria fazer algo diferente. E eu acho que eu vou começar a fazer isso daqui para frente dos vídeos. Porque eu não sei
qual é a sua situação, eu não sei se você é batizado, eu não sei se você toma ceia, eu não sei se você já aceitou a Jesus. Então eu acho muito importante a gente... E se você também já tiver aceitado a Jesus, mas você acabou se desviando por qualquer motivo que seja, você acabou se decepcionando com alguma igreja ou com pessoas, né? Eu queria reforçar que Deus te ama do jeito que você é. Deus ama você do jeito que você é. Ele não ama o pecado que está em você, mas não há nada que você possa fazer que vá diminuir o amor que Deus sente por você, porque quem te criou foi Ele. Todas as suas características únicas e individuais, quem criou foi Ele. Ele te deu a voz que você tem, o cabelo que você tem, os olhos que você tem, o jeito que você tem, que é seu. Então, assim, talvez algum homem, né, alguma instituição, algum peso religioso tenha te tirado da presença ou tenha afogado ou te magoado, né, de alguma maneira. Mas eu queria te lembrar que Deus, ele sempre vai te amar. Ele sempre vai zelar por você. Ele quer que você fale com ele, ele quer que você converse com ele, ele quer que você participe da mesa, mas ele também quer que você permita que ele entre, porque ele não vai arrombar a porta do seu coração, ele vai entrar quando você permitir que ele entre. Ele é Jesus é um cavalheiro. Ele vai entrar quando você abrir a porta. Então, assim, eu acho bem importante, né? Caso essa seja a sua única oportunidade, ou eu seja uma voz nesse tempo para você, né? Que você tenha encontrado, que é daqui de paraquedas, seja lá como for, eu espero que te encontre bem este vídeo, eu espero que você possa se reconectar com o Pai e principalmente, caso você tenha se afastado da presença, eu acho muito importante a gente falar, né? A gente expor, a gente declarar, fazer uma declaração de fé aqui nesse momento, porque Deus te chama para a mesa. E não é sobre você, é sobre Ele. E não é sobre nenhuma outra pessoa. E não é sobre uma instituição religiosa. E não é sobre o que as igrejas dizem. É sobre um filho precisar do pai e um pai estar de braços abertos para receber um filho. Então eu queria, né, chamar vocês agora para esse momento, para a gente fazer uma confissão de fé juntos e declarar que o Senhor é sobre a nossa vida. Senhor Jesus, eu me coloco aqui como uma serva humilde, Senhor. E eu gostaria, Senhor, de declarar neste momento, repitam comigo, por favor. Eu gostaria de fazer uma declaração de que o Senhor é meu único Salvador. Senhor, eu te reconheço como o único Salvador, como poderoso Deus, como a única fonte de graça e misericórdia na minha vida, nesta terra. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e eu gostaria, Senhor, de voltar para a mesa, de poder participar das bondades e maravilhas da tua santa presença, conhecer mais de ti, viver mais contigo, estar caminhando nos teus caminhos, Senhor. Senhor, se apresenta na minha vida, faz a diferença nos meus dias. Coloca, Senhor, um coração novo e tira esse coração de pedra, Senhor, esse coração de mágoa, esse coração de tristeza. Faz o novo de Deus na minha vida, Pai, e eu confesso aqui agora o Senhor como Deus da minha vida, o Senhor da minha existência, o grande Salvador dos meus dias. O Senhor morreu naquela cruz para que eu fosse salvo, Senhor, e eu confesso agora que o Senhor é o único Rei, o único Senhor, o único Deus, digno de toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu possa te servir com alegria, com humildade, com bondade, com santidade. Amém. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Eu troquei toda a ordem do bordão, mas enfim. Como é que é? Se inscreve no canal. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tive um lapso de memória. Tchau.